Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nosso convidado é o médico oftalmologista, especialista em retina, Dr. Rodrigo Donato. E vamos conversar um pouquinho, né, Rodrigo, a respeito de glaucoma. Rodrigo, é um prazer te receber aqui no programa. Prazer é meu, Luciano, estar aqui na sua presença, seu programa fantástico. Obrigado, Rodrigo. E vamos falar um pouquinho a respeito de glaucoma, né, que é uma, digamos assim, uma patologia que muita gente tem dúvida, sabe que existe, mas não tem muito conhecimento a respeito, não é verdade? Sim, é verdade. É uma doença que é muito importante porque afeta uma quantidade grande da população. São muitas pessoas que não sabem que têm a doença e quando vão descobrir, às vezes já é tarde, porque o glaucoma já provocou muitas perdas. Então é importante a população estar atenta a isso para se precaver da doença. Rodrigo, então falando de glaucoma, vamos explicar um pouquinho então para os nossos telespectadores, né, o que vem a ser o glaucoma. Bom, existem na verdade várias formas de glaucoma, mas o principal glaucoma é o que a gente chama de glaucoma de pressão de ângulo aberto. É uma doença onde a pressão do olho se eleva e à medida que ela se eleva, ela danifica o nervo óptico das pessoas. Quando vai havendo esse dano no nervo, o paciente começa a ter uma perda de campo visual, como se ele enxergasse em frente e fosse perdendo toda a área lateral da visão. O grande problema dessa doença é que, para que o paciente inicie a perda, para que ele comece a sentir alguma coisa, nós temos que ter aí de 30% a 40% do nervo destruído já. Então a doença já está no estágio mais avançado. Quando o paciente descobre, já teria a doença já no estágio mais avançado. Ela não está na fase inicial, o paciente já tem perda quando ele realmente percebe a coisa. Por isso que é importante o exame preventivo, a consulta com o oftalmologista. O paciente passando na consulta previamente são feitos exames, é feita a medida da pressão do olho, é examinado o fundo de olho, analisando-se o nervo óptico. Então essa somatória dos exames que ajuda na identificação. Então isso seria uma consulta de rotina no oftalmologista. Sim. Né? Então foi muito bom você ter comentado, feito esse comentário. E a partir de que idade, então, digamos assim, que o paciente deve começar a procurar o oftalmologista para consultas de rotina? As doenças oftalmológicas, na verdade, começam na infância. Então o ideal é que crianças já nos primeiros anos de vida passem por uma primeira consulta. Por quê? Existem algumas doenças que, quando diagnosticadas no começo da vida, podem ser tratadas e não deixam sequelas. Porém, se a pessoa não descobre as doenças no começo da vida, acaba ficando com sequelas definitivas. Então é muito importante que o começo da consulta seja logo nos primeiros anos de vida. Ou seja, tudo que é prevenção é importante, né, Rodrigo? Sim. Vamos falar um pouquinho então dos sinais, dos sintomas, né, do glaucoma, para os nossos telespectadores terem uma ideia de quem já não procurou oftalmologista para uma consulta de rotina, pelo menos ter ideia, né, o que está acontecendo e se deve procurar logo. O glaucoma, na verdade, no começo é uma doença que não tem sinais. O paciente não sente absolutamente nada. Então é muito importante que o paciente perceba que quando ele quiser fazer uma análise, ele tem que passar numa consulta inicial. Sem uma consulta com o oftalmologista, dificilmente ele vai perceber alguma coisa. E a população vai envelhecendo gradualmente, no geral toda a população vem ganhando cada vez mais idade. E o que nós percebemos é que quando a população chega na faixa dos 40 anos de idade, nós temos uma incidência do glaucoma em torno de 5% da população. É muito, né, Rodrigo? É muito. Porém, aos 75 anos de idade, essa incidência chega quase a 25%. Então, quase um quarto da população, de cada 4 pessoas, uma podem ter glaucoma na faixa de 75 anos de idade. Existem formas diferentes, glaucomas às vezes são glaucomas mais leves, mais brandos, que bem tratados, com o uso de um simples colírio, conseguem manter e preservar o campo de visão sem que o paciente tenha perdas. Mas existem doenças extremamente agressivas e essas que, se não forem detectadas, podem levar o paciente à cegueira. Então é muito importante o paciente, mesmo sem sentir, não tendo sintoma, sinal nenhum, procurar um médico. No caso, agora o oftalmologista, né, fazer sua consulta de rotina e pelo menos ter uma ideia, né, como que está a visão, né, essa parte da visão, né, Rodrigo?
A consulta vai trazer outros dados para o paciente. Então, o paciente, às vezes, tem doenças que não sabe. E o glaucoma Exatamente. é uma delas. Muito perigosa por ser uma doença silenciosa. Realmente, o paciente só vai detectar as coisas na fase muito avançada. Rodrigo, e assim, quais os exames de rotina, né, os mais realizados atualmente para detectar o glaucoma? Bom, o primeiro exame, o que é feito em toda consulta oftalmológica, é a tonometria. A tonometria nada mais é do que a medida da pressão ocular. Então, quando o paciente passa na consulta com qualquer oftalmologista, é feita a medida da pressão dos olhos. E essa medida da pressão é o primeiro parâmetro. Por quê? Existe um tipo especial de glaucoma onde a pressão é baixa e não se eleva. Porém, a grande maioria dos glaucomas ela é diagnosticado pelo aumento da pressão ocular, que não é igual à pressão arterial. Então, às vezes as pessoas se confundem achando que a pressão arterial alta é a mesma coisa que a pressão do olho alta. Não, não são, são distintas. Olho é olho, pressão corporal é outra. A pressão arterial é uma, a pressão ocular é outra. Por isso que é importante fazer a medida da pressão ocular no oftalmologista. Rodrigo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com o nosso convidado, Dr. Rodrigo Donato. Rodrigo, o glaucoma pode deixar a pessoa cega? Você comentou agora há pouco de cegueira, ou a pessoa tem que deixar muito tempo para fazer o diagnóstico para chegar à cegueira? Glaucoma pode levar à cegueira. Não é uma coisa que ocorre normalmente em pouco tempo. Então, o glaucoma ele vai gastar algumas décadas para provocar cegueira. 15, 20 anos de doença não tratado para chegar a esse ponto. O grande problema do glaucoma é que tudo que se perde não se recupera. Então, essa cegueira é irreversível. Uma vez que o paciente adquiriu, não tem tratamento. É irreversível. A importância de diagnosticar precocemente a doença é esta. Quanto mais cedo se inicia o tratamento, menor será a perda do nervo óptico. E quanto menos o nervo perder, melhor será a visão do paciente. E é importante que, se o paciente chega realmente num estágio muito avançado da doença, a medicina ainda não consegue reverter o dano sobre o nervo. É a mesma coisa que um paralítico que sofreu uma lesão na coluna. Hoje em dia a gente não consegue fazer o paralítico voltar a caminhar. A lesão no nervo óptico é equivalente a essa. Mas como você disse, né? Então demora décadas, né, para o paciente chegar a ter uma cegueira, não é isso? Sim. Esse colírio que você citou, né, que a pessoa usa para baixar a pressão intraocular, o paciente tem que usar para sempre? O paciente que tem glaucoma, é para sempre esse colírio, Rodrigo? É para sempre. O tratamento do glaucoma é igual ao tratamento de uma hipertensão arterial. A partir do momento que você tem a doença, você vai tê-la para o resto da vida, a menos que passe por um processo de intervencionista. Faça uma cirurgia, um tratamento com laser ou algum outro procedimento que consiga abaixar a pressão sem que seja necessário o uso do colírio. Mas a menos que o paciente passe por um desses procedimentos, o uso do colírio sim é definitivo. Sem ser o colírio, quais outros tratamentos, né? Ou se tem algum tratamento agora mais atualizado a respeito do glaucoma? A oftalmologia é, dentro da área médica, uma das áreas que mais vem evoluindo nesses últimos anos. E existem sim novos tratamentos. Então existem algumas novidades para o glaucoma. Hoje em dia existem tratamentos distintos para as várias formas de glaucoma, mas o que nós temos de novo, existe agora o tratamento com laser de micropulso, que estimula a área onde faz a drenagem do olho para que haja uma abertura maior dessa área e aumente o escoamento do líquido. Esse é um tratamento que é pouco invasivo, pouco agressivo e parece que está trazendo uns grandes resultados. É um tratamento novo, inovador, que está chegando agora. E a respeito da cirurgia do glaucoma, operou, a pressão do olho está resolvida, Rodrigo, ou não? Isso é importante analisar caso a caso. Cada caso é um caso. Não segue um padrão, mas normalmente quando se opera o objetivo é esse. Ou eliminar o uso do colírio, ou se não eliminar, manter o menor uso de colírio possível para que a pressão fique equilibrada.
Então, o mais importante no tratamento é não deixar que a pressão do paciente se eleve ao ponto de danificar o nervo. Se você conseguir esse objetivo só com os tratamentos, fantástico. Se não conseguir, acrescenta-se 1 ou 2 ou 3 colírios para que você chegue naquele ponto. O importante é não deixar que a pressão danifique o nervo óptico. O glaucoma é genético ou não? Existe uma parte genética importante. Então, famílias que têm glaucoma têm uma tendência maior que os herdeiros venham a ter glaucoma. Então, se na família da pessoa já tem uma história de glaucoma, minha tia ficou cega por glaucoma, meu avô tinha glaucoma, essa pessoa tem que se cuidar. Ela tem um risco maior de ter a doença. Aumenta o risco, né? Sim, seu risco é maior. E as pessoas mais propensas para o glaucoma, independente da parte genética, tem algum paciente de risco? Alguma raça, população? A população negra tem uma incidência maior de glaucoma, mas existem algumas doenças específicas que afetam os olhos que aumentam muito a incidência do glaucoma. Por exemplo, os diabéticos. A diabetes é uma doença que abrange grande parte da população hoje. A população vem, de modo geral, ganhando peso e a incidência da diabetes vem aumentando. E é muito comum que os pacientes diabéticos evoluam num segundo momento com glaucoma. Então, esse é um fator de risco importante para as pessoas que têm essa doença. Rodrigo, você comentou, né, que existem alguns tipos de glaucoma. Quais seriam eles? Quais os tipos de glaucoma? O glaucoma realmente, o que ele é? É uma doença onde o olho produz mais líquido do que consegue drenar. Então, com isso, a pressão do olho aumenta. Existem doenças que aumentam a produção do líquido e existem doenças que dificultam a drenagem do líquido, como se você tivesse um ralo de casa que fosse entupido. Então, encheu de cabelo aquele ralo, não vai escorrer a água, vai começar a reter. Vai ficar Dentro do nosso olho é a mesma coisa. A gente tem uma malha chamada trabeculado. Essa malha, ela escoa para fora do olho o líquido do olho, que é o humor aquoso. Quando há uma obstrução nesse trabeculado, as pessoas têm dificuldade de drenar o líquido e a pressão se eleva. Essa é a principal causa de glaucoma. Então, existem doenças específicas, como doença esfoliativa, que provoca essas obstruções, pacientes que usam medicação como cortisona, corticoides, muito perigoso, paciente que pinga o colírio por conta própria. Opa, isso é importante, né, Rodrigo? Sim, então, quem está nos assistindo aí, prestar atenção, né? A população brasileira tem um hábito que é ruim de usar medicação por conta própria. Meu primo usou esse colírio, foi ótimo para ele. A automedicação aí. E na parte ocular nos preocupa muito, principalmente quando a população usa colírios que têm cortisona. Qualquer forma de cortisona, desde as formas mais brandas às mais potentes, o uso prolongado ou às vezes até o uso curto em pessoas que já são sensíveis podem provocar o aumento da pressão ocular. E esse aumento da pressão acaba evoluindo para um glaucoma. Rodrigo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de glaucoma com o médico oftalmologista Dr. Rodrigo Donato. Rodrigo, quem tem catarata e tem glaucoma, pode ser feita a cirurgia da catarata? Pode ser feito. É importante se avaliar quando se vai operar a catarata a intensidade do glaucoma do paciente. Por quê? Se é um glaucoma muito leve, que se controla bem com os colírios, às vezes faz a cirurgia de catarata convencional, não se mexe no glaucoma. Por quê? Ao se retirar o cristalino, você amplia um pouco o ângulo ocular. Então já naturalmente tem uma leve queda na pressão ocular após a cirurgia da catarata. Porém, em alguns casos, quando o glaucoma já tem pressões mais altas, já é um glaucoma mais difícil de ser controlado, às vezes aproveite-se a oportunidade da cirurgia e faz uma cirurgia combinada. Então pode ser feita a retirada da catarata associado com a cirurgia do glaucoma. Pô, isso é muito bom, né? Porque às vezes acredito que a preocupação
de quem está nos assistindo, de quem tem algum problema de glaucoma, digamos assim, apareceu catarata. E aí, como é que eu faço? A pressão do olho está aumentada, pode ou não pode? Que bom, então se pode fazer a cirurgia combinada, isso é excelente, né? Sim. Agora há pouco a gente estava, né, você estava comentando a respeito dos exames, né? Então assim, só para reforçar para os nossos telespectadores, tem algum exame assim que detecta mais precoce o glaucoma? Sim, existem novos exames que detectam mais precocemente, porque no passado o que se fazia? Media-se a pressão ocular no consultório e fazia-se o exame de campo visual, que é um exame que detecta essas perdas de campo. Qual que é a grande dificuldade disso? Como nós conversamos no começo, as perdas do nervo, para que comecem a afetar o campo visual, você tem que perder em torno de 30%, 40% do nervo óptico para começar a perda. Então o campo visual só vai te mostrar a perda depois que a doença já está num nível mais avançado. Tá certo. Então existem tratamentos novos e análises novas. Hoje em dia o que tem de mais novo e melhor para se avaliar as fases iniciais do glaucoma é a tomografia ocular, o exame de OCT. Por quê? Esse exame ele faz uma análise da camada nervosa ao redor do nervo óptico e compara essa camada nervosa com pessoas da mesma idade e sexo. Se houver perda na camada você diagnostica a doença antes que haja perda de campo de visão. Então é um exame muito precoce para Isso é importante, né? Quanto mais precoce, muito melhor, como você falou agora há pouco, né? Com certeza. Rodrigo, nós temos algumas perguntas, né, de nossos telespectadores. Você pode responder para a gente? Claro. Inclusive, eu quero agradecer, né, aos nossos telespectadores a quantidade de perguntas, telefonemas, né? O pessoal tem enviado muito e-mail, né, com bastante pergunta. Isso é muito bom. Então, quero agradecer e mandar um abraço para todos os telespectadores, né, que estão colaborando aí com o nosso programa. Rodrigo, a primeira pergunta aqui de um telespectador é: uma pessoa hipertensa tem aumento da pressão intraocular também? Não tem. Como a gente havia comentado anteriormente, as pressões ocular e arterial são distintas. Então, o paciente pode ter uma pressão arterial normal e ter glaucoma. Do mesmo modo, ela pode ter a pressão arterial elevada e não ter glaucoma. E não ter glaucoma, né? São coisas distintas, né? Rodrigo, uma outra pergunta. Fala-se em colírio para baixar a pressão intraocular. E quem toma medicamentos para hipertensão serve para o tratamento do glaucoma também? Agora há pouco você comentou alguma coisa, não é só para responder. Não serve. Os tratamentos que vão abaixar a pressão arterial agem na parte vascular do nosso organismo. E o glaucoma não é desencadeado, de modo geral, por uma patologia vascular. Então, a medicação é diferente e não há efeito do tratamento dos medicamentos para hipertensão no glaucoma. Rodrigo, inclusive, eu acredito que é uma confusão que é a população que todo mundo faz. Quem tem pressão alta ou acha que vai ter a pressão do olho também, que vai ter glaucoma, ou tratando a pressão também vai diminuir, né, a pressão intraocular. E não tem nada a ver como você acabou, né, de dizer. São distintas. Tem mais uma pergunta aqui. O glaucoma é uma doença de pessoas idosas? De maneira geral, sim. Por quê? A incidência, como eu falei, aumenta a partir dos 40 anos de idade. Então, existe o glaucoma juvenil, existe o glaucoma congênito, mas é uma doença de maneira primordial que afeta a população da terceira idade, dos 40 anos para cima. E uma última pergunta aqui dos telespectadores, né? Quem tem glaucoma pode usar lentes de contato? Sim, pode usar. O único cuidado é com relação ao uso dos colírios, que às vezes podem impregnar na lente de contato. Então, o ideal para o paciente que tem glaucoma e que usa lente de contato é que pingue o colírio primeiro, espere um intervalo de 10, 15 minutos para colocar a lente de contato. E vai pingar outra gotinha, se forem 2 vezes ao dia, ao retirar a lente. Então não há problema nenhum, né, o paciente usar a lente de contato tendo glaucoma. Não há problema. Rodrigo, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria, você como especialista em retina, né, que comentasse conosco alguns avanços da oftalmologia, tanto na parte de retina, que é a sua parte, ou de uma maneira geral. Bom, a oftalmologia, como eu falei, é uma área que vem desenvolvendo de maneira impressionante. Muito rápido, né, Rodrigo? Muitas doenças que no passado eram intratáveis, hoje nós conseguimos curar. Então, um grande avanço que chegou nesses últimos anos são essas drogas antiangiogênicas.
medicamentos que foram inicialmente descobertos para tratamento de câncer e que hoje tratam várias doenças oculares, como degeneração de mácula, diabetes, quando afeta os olhos, oclusões, tromboses de retina, são muito bem tratadas por esses medicamentos, quer dizer, um avanço muito grande. Nós temos hoje, na parte de exames fantásticos. Nós temos o Pentacam, que é um exame que faz análise da córnea, que detecta ceratocone em pacientes onde nem se suspeitava inicialmente que tivesse. Puxa. Temos a tomografia ocular, que faz análises tanto de córnea quanto de retina com uma precisão fantástica, é como se fosse uma biópsia em vivo. Então, existem muitas coisas que estão por vir, além dos grandes tratamentos. Nós temos hoje com ceratocone crosslink, que é um tratamento que enrijece a córnea que antes se deformava. São muitos tratamentos, realmente. Isso é muito bom, né? Uma notícia muito boa para todos, né? Não só para a equipe médica, mas para os pacientes também, né? Que vão receber esse tipo de tratamento. Rodrigo, eu quero agradecer muito sua presença, né? E gostaria, antes de encerrar o programa, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, inicialmente, muito obrigado. O seu programa realmente, como falei no início, é fantástico. Obrigado, Rodrigo. Ajuda muito a população por esclarecer dúvidas que são importantes. E eu gostaria de falar aos telespectadores que não descuidem da sua visão. É importante que estejam atentos. O exame oftalmológico é fundamental. Pelo menos uma vez ao ano, passar no oftalmologista para que não venha a ter problemas no futuro. É tão tranquilo fazer uma consulta preventiva, não é, Rodrigo, do que esperar acontecer. 70% do que a gente capta do mundo vem da visão. Exatamente. Então é importante que preserve isso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.